Olá, amigos. A gente está junto desta maneira, de forma virtual, porque, por enquanto, nós ainda estamos no movimento pandêmico. Mas isso não impede de nós fazermos as nossas atividades, as nossas palestras. E hoje, o nosso tema é doenças do corpo e da alma. Então, o nosso tempo vai ser mais curto. Nós temos esse seminário no YouTube. Depois, se vocês quiserem destrinchar mais o tema, nós vamos trazer várias ideias. Depois vocês podem ir no seminário e depois vocês podem usar as referências para fazer as pesquisas de vocês e os aprofundamentos de vocês. Combinamos assim? Quando nós falamos do tema doenças do corpo e da alma, é importante que nós iniciemos abordando a colocação de Jesus. Por quê? Quando Mateus, aliás, a colocação de Mateus sobre a visão de Jesus. Quando Jesus vai fazer o Sermão da Montanha, que em Mateus ele acontece nos capítulos 5, 6 e 7 dos evangelistas, o Evangelho de Mateus é quem traz o Sermão da Montanha de forma mais completa. No capítulo 5, no versículo 1, o evangelista Mateus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então veja, nós vamos pegar duas palavrinhas, vendo e a palavra multidão. Porque quando Mateus fala Jesus vendo a multidão, a gente fica pensando qual multidão? Inicialmente, a ideia que nos vem é a multidão de pessoas. Mas atentemo-nos para que a visão de Jesus é diferente da nossa. Nós estaríamos vendo multidão de pessoas. Jesus, ele tinha um olhar mais clínico, um olhar mais profundo. Então, se o olhar de Jesus é diferente do nosso, imaginem vocês que ele via muito mais do que o que a gente via. Ele podia estar vendo a multidão de encarnados, ele podia estar vendo a multidão de desencarnados. Mas dentro do nosso tema, para mim, Jesus via a multidão de dificuldades que encarnados e desencarnados traziam no bojo do seu estado íntimo. Entenderam? Então, nós estaríamos vendo a multidão de encarnados. Jesus, muito provavelmente, estaria vendo a multidão de encarnados e de desencarnados. Mas, para além dessa visão, ele via a multidão de dificuldades que cada pessoa carregava. A multidão de transtornos, a multidão de sentimentos, a multidão de preocupações, a multidão de situações que cada um vivenciava, seja no plano físico ou entre os desencarnados, no plano dos espíritos. Então, quando Mateus coloca de forma muito feliz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, ou seja, ele se destacou daquele movimento de desejo, de sede das pessoas pelo conhecimento, pelo afago, pelo aprendizado, pelo atenuante das próprias dificuldades. Jesus se destacou, ele subiu ao monte e aí aproximaram-se dele os seus discípulos. E Mateus ainda coloca assentando-se, ou seja, a hora que ele se posicionou de forma confortável, aproximaram-se dele os seus discípulos, aqueles que tinham melhor sintonia com ele. Os outros estavam envolvidos com a multidão de sentimentos, a multidão de pensamentos. E aí vem uma colocação direta de Jesus lá em Marcos, quando Marcos dizia, na fala de Jesus, no capítulo 6, no versículo 31, Jesus disse assim: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Veja, a gente vive esse movimento de duas maneiras, em função, vamos voltar ao primeiro versículo, em função da multidão de situações que nós carregamos,
em função da multidão de preocupações que nós carregamos, de sentimentos ou confusões que nós carregamos. Muitas vezes nós entramos nesse movimento de ir e vir sem ter tempo para comer. Eu sei que muitos devem estar pensando na alimentação material, mas nós vamos fazer uma abordagem na alimentação espiritual. Muitos são transeuntes da via pública, trançam para um lado, para o outro, vai aqui, vai acolá, volta, vai, mas não tem tempo de se alimentar. Não tem tempo para fazer isso aqui que estamos fazendo. Sentar, ler, estudar, ouvir, questionar, aprofundar, pesquisar, comentar com o outro, aprender. Muitos vão e voltam nos transtornos do dia a dia sem tempo para comer, sem tempo para se alimentar dos valores espirituais que todos nós conhecemos. Nesse ir e vir, nós damos vazão à multidão de situações internas que assolam o nosso estado íntimo. E a gente fica preso às preocupações do dia a dia, vai e volta, e não tem tempo de abrir uma leitura. Agora, eu estou ainda colocando no campo físico. Vamos trazer para o lado espiritual? Havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Quantos de nós encarnamos e desencarnamos, Vocês veem como é que eu sou otimista, né? Eu falo encarnamos e desencarnamos, eu estou apontando lá para cima. Eu posso apontar lá para baixo também, que aí nós temos uma outra noção do que tem lá embaixo. Mas vamos continuar apontando para o céu. Muito melhor. A gente encarna, desencarna, desencarna. Quantas encarnações nós estamos encarnando e desencarnando? A gente vai e volta. Havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para se alimentar. Muitos de nós passamos reencarnações sem tempo para desfrutar do cristianismo no nosso dia a dia, sem tempo para desfrutar do bem-estar que o Evangelho traz para nós. Se nós não arranjamos tempo para desfrutar desse movimento, nós damos vazão à multidão. Se não arranjamos tempo para o Evangelho, arranjamos tempo para a multidão. Consequentemente, vem a partir daí as doenças. Por isso é que eu coloquei para vocês que nós precisamos, para falar desse tema, nós precisamos de uma introdução trazida por Jesus. Por quê? Porque a doença nos paralisa. Joana de Ângeles, ela coloca para nós que a doença é acidente de percurso. Acidente de percurso. Então, se uma doença chega, é para nós refletirmos. Mas veja, o que a Joana de Ângeles coloca para nós agora, no final do século XX, era uma discussão que acontecia entre dois grandes médicos e cientistas estudiosos do século XIX. Estou falando de Louis Pasteur e Claude Bernard. A discussão que eles tinham entre eles, para Louis Pasteur, a causa das doenças era os germes. Para Claude Bernard, a causa das doenças era o terreno, o campo. Os dois eram franceses, os dois estudiosos, os dois da área médica, os dois com várias descobertas, os dois escritores, Pasteur um grande pesquisador, Claude Bernard um grande cientista também médico, psicólogo, político. Imaginem vocês que eles travaram essa discussão durante anos. Louis Pasteur depois chama por Claude Bernard, conversando com ele, já no final da vida de Bernard, que desencarna primeiro, ele coloca para Claude Bernard que com o tempo, com os estudos,
com a vivência, ele descobriu que a causa das doenças não era os germes, era o terreno. Os germes eram a consequência, a causa era o terreno, o campo mental. O terreno é o campo íntimo. O terreno é o estado que a criatura caminha. Então, quando a Joana de Ângeles coloca para nós que a doença é um acidente de percurso, como está a nossa caminhada? Eu estou dando vazão para o terreno? Se eu estou dando vazão para o terreno, como está o meu terreno? E aí eu volto no Cristo. Eu sou daqueles que se alimenta apenas do terreno físico, com as preocupações do dia a dia, com pagamento, com escola, com conta, com viagem, com lazer, com férias, com trabalho? Ou eu também tenho tempo para o Cristo? Eu tenho tempo para abrir uma leitura todos os dias. 3 minutos, 5 minutos, lê uma página e reflete naquela página. Começa o seu dia com uma leitura leve. Prepara o terreno. Faz do seu estado íntimo um terreno saudável. Não dê vazão para a multidão de desvalores que você já carrega, que eu já carrego. Por quê? Porque a multidão de desvalores, ela foi construída há séculos ou há milênios. E agora nós estamos tendo uma oportunidade de sairmos do campo da doença. Então, quando a Joana de Ângeles coloca para nós que a doença é um acidente de percurso, ora, muitas vezes a gente tem uma determinada doença para a gente paralisar. Vamos pegar aqui qualquer doença. Imagine uma doença, qual a doença mais simples que passa na cabeça de vocês? A gripe. A gripe, muitas vezes, ela te paralisa. Ela pode não te jogar na cama, mas diminui o seu ritmo. Quando diminui o seu ritmo, você começa a pensar como está a sua relação com as pessoas, sua relação consigo, sua relação com a alimentação, sua relação com a espiritualidade. Uma gripe. Aí vocês estão pensando assim, mas será que a gripe também tem algum componente espiritual? Essa pergunta não está na cabecinha de vocês. É a pergunta que o Chico faz para o Emmanuel no livro O Consolador. É a pergunta de número 96. Toda doença tem ascendente espiritual? E o Emmanuel coloca para nós que todas as doenças têm ascendente espiritual. Invariavelmente. Todas as doenças têm. E ele continua conversando com o Chico e ele fala que a farmacopeia, ela vem para aliviar o corpo, para que nós tenhamos condições de buscar a cura do espírito. Ela vem para aliviar o corpo. Então a farmacopeia, os medicamentos, a alopatia, a homeopatia, as fitoterapias, as técnicas terapêuticas como um todo, elas vêm para nos ajudar a lidar com o problema físico, para que a gente, equilibrado espiritualmente, tenha condições de buscar o lado espiritual. Então, só para nós entendermos, lembram, nós colocamos que Jesus via uma multidão de doenças, de dificuldades, de transtornos, de preocupações, multidão. Nós colocamos que havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Ou seja, as preocupações do dia a dia podem estar assolando o nosso estado íntimo sem que a gente tenha tempo de buscar o lado espiritual. Nós colocamos a discussão de Claude Bernard com Louis Pasteur. E Bernard, ele fala que a causa das doenças é o terreno. Ou seja, é o nosso campo íntimo, o nosso campo mental. E depois Pasteur se rende, porque ele fala que são os germes. Depois ele se rende às colocações de Bernard, porque os germes representam a consequência de um campo íntimo perturbador.
Por isso, Joana de Ângeles vai afirmar para a gente depois que a doença é um acidente de percurso. A gente precisa parar. Então, a causa das doenças, ela está no nosso estado íntimo. Mas vocês vão associando a essa pergunta do livro O Consolador, a pergunta de número 96, tem um determinado momento nessa resposta que o Emmanuel coloca para o Chico assim: determinadas doenças reclamam várias estações da criatura, para que ela aprenda a valorizar aquele momento novo que ela está vivenciando. Determinadas doenças reclamam várias estações. Então vamos pegar um exemplo. O câncer. O câncer, por exemplo, ele tem uma causa. Mas vocês já notaram, as pessoas que trazem o câncer no seu estado íntimo, seja um câncer de pâncreas, um câncer de pulmão, um câncer de rins, quando ela traz o câncer, ele não é causa, ele é consequência. Ah, mas consequência do quê? Muitas vezes eu estou dando apenas um exemplo. Nós podemos pegar várias doenças, vários exemplos, mas se nós olharmos a causa, ela nasceu, a causa está no estado íntimo da criatura. Normalmente, ele tem uma causa que é a mágoa, o rancor, o mau humor, a cólera, essa indisposição que faz com que os estados oscilantes da criatura caminhem sempre numa sintonia, numa vibração baixa. Para a gente entender de forma mais concreta, capítulo 4 do livro Nosso Lar. Vocês vão lembrar quando estava conversando Clarencio, André Luiz e o médico Henrique de Luna. E aí ele fala com André Luiz assim: que pena que você veio pelo suicídio, enquanto estava examinando André Luiz. E aí o André chega e fala assim: suicida eu? De forma nenhuma. Eu passei por uma cirurgia na área intestinal e depois, entre a vida e a morte, eu fiquei internado e veio a desencarnação. Mas eu desejava a vida e veio a desencarnação. Então, aquela cirurgia que ele passou, que foi um câncer no intestino, aquele movimento de adoecimento do André, o Henrique de Luna dá uma risada e fala assim: não, meu filho, deixa eu te explicar por que foi o seu estado emocional que te trouxe, por que foi pelo suicídio. O câncer que você tinha no intestino foi movimento trazido pelo seu estado de desequilíbrio. Veja, apareceu junto desta patologia a sífilis, que você adquiriu em função dos excessos na sua adolescência. E olha a fala do médico, do Henrique de Luna: doença essa que poderia não ter se manifestado se você tivesse abraçado as lides crísticas. Estou dizendo aqui com as minhas palavras, mas o que o médico Henrique de Luna está dizendo para ele, que determinadas doenças podem ficar adormecidas no nosso corpo, dependendo da linha de trabalho que a gente abraça. É um benefício que a providência divina nos oferece. Então, ele estava desenvolvendo câncer, já tinha o vírus da sífilis adquirido na adolescência. Aí ele fala: em função da cólera, você alimentou esse mal-estar no seu corpo físico. Além da cólera, você tinha envolvimento com a gula, porque não se alimentava adequadamente. Porque isso, gente, acontece com milhões de pessoas.
Tem pessoas que vivem para comer, que não comem para viver. Então esse excesso, além desse, ele coloca o último. E você ainda tinha envolvimento com o álcool. Embora justificava que era o álcool social. Gente, veja bem, não existe álcool social. O André Luiz é como se ele quisesse justificar. Olha, se faz mal, não, mas é só de vez em quando. É só nos finais de semana. É só nos eventos. É só de 15 em 15 dias. Eu só bebo 2 vezes por mês, uma vez por mês. Mas a pessoa está se agredindo. E é isso que o médico Henrique de Luna coloca para o André. Ele está se agredindo com o álcool, com a cólera, com a gula, e ali ele alimentou o vírus da sífilis, que se manifestou agravando o câncer que começou lá no intestino. E aí ele chega e fala assim: como vê, meu amigo, você retornou ao plano espiritual pelas vias do suicídio. É o que a gente chamaria de suicídio indireto. No nosso caso, nós nem podemos falar que é indireto. Por quê? Porque nós conhecemos. A gente está conversando, a gente está lendo, a gente está divulgando. E aí, eu volto na colocação de Emmanuel no livro Consolador. Tem determinadas doenças que reclamam várias estações no seu tratamento de cura. Muitas vezes a pessoa está carregando aquela cólera, aquele mal-estar, ela está carregando 300, 500, 700 anos. 3, 5, 7, 8 séculos. Então é claro que hoje, quando você olha essa criatura, que despertou essa doença, eu estou preso na questão do câncer, mas poderíamos pensar em qualquer outra doença, mas ela está presa nessa doença, muitas vezes porque ela está carregando esse estado de oscilação há vários séculos. Por isso Emmanuel fala várias estações. E aí agora você olha a pessoa e fala assim: gente, mas fulano é tão dócil, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, como que a causa pode ser isso? Por isso é que nós colocamos várias estações. Hoje, no estado em que nós estamos, com aquilo que conhecemos, com aquilo que nós já lemos, nós somos dóceis. Nós somos mais calmos do que fomos na Idade Média. Nós somos mais calmos da forma que caminhamos lá no período medieval. Nós estamos mais tranquilos do que aquilo que nós fizemos nas cruzadas. Então, nós estamos muito mais calmos. Mas há quantos anos eu venho, há quantos séculos eu venho carregando este mal-estar? Então hoje, quando a doença aparece no meu estado, e aí quando ela aparece no meu corpo, ela vem como acidente de percurso. Eu preciso rever a minha caminhada. Eu preciso rever os meus pensamentos. Eu preciso rever o meu relacionamento com as pessoas. Relacionamento físico, meu relacionamento íntimo, meu relacionamento mental. Eu preciso rever toda a minha estrutura. A doença é um acidente de percurso. De forma simples, nós vamos observar outras, se nós pararmos para pensar, outras doenças. Você apareceu com um problema físico nas vistas? Observa como está seu olhar para as relações. Observa como está o seu olhar para as pessoas. Apareceu um problema de ouvido, uma otite, uma inflamação. Como está a sua escuta em relação às pessoas que falam com você? Como está a sua escuta? Como que está a sua leitura em relação àquilo que você tem aprendido? Porque muitas vezes você está lendo, mas não está assimilando. Aí chega uma outra pessoa e fala: olha, lembra aquela página que a gente leu? Lembra aquela palestra que a gente escutou? Não, mas aquilo ali é só dentro da casa espírita. Ou seja, se lá na frente começa um problema de inflamação, leve. Eu não estou disposto a escutar as novidades que eu preciso assimilar para fazer uma transformação no meu estado. Apareceu uma infecção de garganta? Avalia.
O que você está engolindo e poderia conversar? E o que você está falando e poderia engolir? Porque tem coisas que a gente não precisa falar. Às vezes a gente entra em determinados assuntos da família que não vai fazer a menor diferença na nossa opinião, que vai gerar uma discussão, que vai ter um mal-estar, que vai ter um conflito, que depois vira um confronto, sendo que aparece lá na frente uma ferida na boca. Por quê? Porque a gente manifestou de forma agressiva aquilo que não precisava nem de ser dito. E se tiver que ser dito, que seja de forma equilibrada. Então, o nosso corpo, ele sinaliza o que nós estamos apresentando. Querem ver um exemplo? Olha o estado do seu corpo. O lado direito do seu corpo, ele fala da sua relação com o outro. O lado esquerdo do seu corpo fala da sua relação consigo. Para você guardar, o seu coração está mais do lado esquerdo. O lado direito, ele apresenta a sua relação com o próximo. O lado esquerdo, a sua relação consigo. É a leitura corporal. Aí você imagina como está a sua relação com o outro e como está a sua relação consigo. Então, vou pegar um exemplo pessoal. Normalmente, eu tenho dificuldades na minha relação comigo. Eu já tive problemas no tornozelo, já tive rompimento de ligamento no pé esquerdo. Tive rompimento de ligamento no joelho esquerdo. Eu tive um deslocamento do ombro esquerdo. Problemas que eu tenho na arcada está ligado mais ao lado esquerdo que ao lado direito. Eu tenho implante, está ligado ao lado esquerdo. Tenho um problema de vista do lado esquerdo, do lado direito está tudo ok. Ou seja, a forma com que eu me vejo, a forma com que eu me trato, a forma com que eu caminho, a forma com que eu cobro de mim, está dolorida. Eu estou nesse movimento me agredindo, o que está errado. Se eu tivesse com tudo isso do lado direito, eu estava fazendo com as pessoas o que está errado. Eu tenho que achar o ponto de equilíbrio. Se o problema está no tornozelo, o problema está no joelho. Imagine como está a sua caminhada com as pessoas quando é do lado direito. Está do lado esquerdo? A sua caminhada consigo. O problema está nas mãos, está nos braços? Onde está o problema? É no braço esquerdo? Como você está utilizando esse instrumento em seu favor? É no direito? Como você está utilizando na relação com o outro? Então, faz do seu corpo um templo de autoavaliação. Faz do seu corpo um templo. E você vai se avaliar e vai ver como você está. Tem gente que aí me perguntou assim: oi, Emerson, e quando o problema é na coluna, dói todos os lados, dói tudo? Ah, você já até desencarnou, você não está nem sabendo. Brincadeira à parte, se o problema está na coluna, se atente para as coisas que você está somatizando. Você está julgando para as costas que não são seus. Muitas vezes você é aquele que monopoliza situações e você traz para o seu corpo e joga para as costas, porque na sua cabeça você tem que carregar. Aí começa escolioses, e aí começa problemas de coluna, daí dói a inervação, porque ali no meio, na coluna passa a medula, que está inervando o nosso corpo todo, e aí começa depois dores que você vai levar ao médico, e você chega no médico levando as suas dores, e ele vai te falar, dói o corpo inteiro. E aí ele vai te falar fibromialgia. Já foram descobertos 58 pontos de dor diferentes no corpo. É o quadro da fibromialgia. Mas ainda não tem a cura. Mas emocionalmente, a fibromialgia está ligado às nossas relações de insatisfação com o mundo, com as pessoas, com as coisas, conosco. E aí o corpo dói. Então, avalia, porque muitas vezes o seu corpo está te falando dessa insatisfação.
você vai jogando para as costas, depois você somatiza isso na coluna. A coluna é o seu instrumento de sustentação do corpo inteiro, e aí a sua sustentação fica alquebrada. A sustentação, ela fica variada. Por quê? Você não dá conta de se manter em equilíbrio. Daí a pouco, o corpo começa a sinalizar que o desequilíbrio está te destruindo. Então, quando nós abordamos o tema doenças do corpo e da alma, nós precisamos ficar atentos o que estamos somatizando. Ah, mas o Chico, ele teve vários problemas, o que é uma verdade. O Chico teve vários problemas, mas será que ele tinha um espírito tão cheio de dificuldades quanto nós? Não. Mas o Chico foi modelo para a gente, referência para a gente, dizendo que mesmo com a dor nós podemos caminhar. O Chico, ele é uma referência de que mesmo doente nós podemos buscar. Então, penso eu que as doenças que o Chico trouxe, e ele caminhou a vida inteira com essas doenças, a vida inteira, era para nós um sinal claro de que, ainda que não estejamos bem, o que é uma possibilidade, porque nem sempre estamos, sempre carregamos algum mal-estar, pequeno que seja, mas carregamos. E aí o Chico mostra pra gente que mesmo com o mal-estar, a gente pode caminhar. Um exemplo. Certa vez o Chico estava psicografando e os olhos dele era em torno de 1h da manhã e os olhos dele começou a sangrar. E aí ele viu próximo dele o espírito de Antônio Loreto Flores. E ele falou assim: ô Flores, chama o doutor Bezerra para mim, porque eu aqui, a casa, diálogo mental, a casa está com muitos encarnados e muitos desencarnados, aguardando as comunicações, aguardando o conforto, e os meus olhos estão sangrando e eu estou sentindo dor. Se ele pode aplicar uma medicação. O Antônio Loreto Flores chama pelo Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra chega e fala assim: ô Chico, até há pouco eu estava aqui com você, por que você não me falou dessas dores? E aí o Chico falou com ele assim: eu não pensei que mereceria esse crédito, eu sou um burro de carga, que não mereço esse crédito dos espíritos. O Bezerra olha para ele e fala assim: Chico, se você é um burro de carga, eu sou o quê? Aí ele fala assim: o senhor é o veterinário de Deus, aplica a medicação. E aí o Bezerra fala: você não tem jeito, Chico. E ele aplica uma medicação nos olhos do Chico, os olhos dele param de doer, é uma espécie de um anestésico, para de doer, para de sangrar, e o Chico continua psicografando até 3h da manhã. E depois começa a entregar as respostas para aqueles que estavam lá em busca de alívio. Imaginem vocês, o Chico com dor, com os olhos sangrando, ele estava no trabalho. Então, por que nós, com pequenas dificuldades, não iremos abraçar o trabalho? Mas eu vou fazer o quê? Até qual o limite? O Livro dos Espíritos, pergunta 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças. Mas nós só nos livraremos da doença se nós nos envolvermos com o trabalho espiritual. Mas como que eu me envolvo com o trabalho espiritual? A primeira forma de nos envolvermos com o trabalho espiritual, gente, não é sair nas ruas. Primeira forma: pensamento positivo. É a primeira. E como que eu construo esse pensamento? Otimismo, esperança, fé, perseverança.
não alimentar diálogos negativos, não entrar em contendas, não fomentar atritos. Pensamento positivo. Nós temos dois tipos de pensamentos. Quem fala isso para nós é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31. E ele vai colocar para nós que nós temos pensamentos positivos e pensamentos negativos. Então, eu posso fermentar o pensamento que eu desejar. Começo o meu trabalho direcionado ao bem comigo mesmo, pensamento positivo. Depois eu começo a fazer atividades. Depois eu começo a me envolver com tarefas. Ah, mas eu tenho que primeiro construir no bem para isso? Não. Eu vou fazer isso também. Isso é concomitante. Eu faço bem e por outro lado eu construo. Construo aqui e parto para a prática. Se eu entrar numa situação de todas as pessoas, ninguém serve, não posso conviver com ninguém, aquele fulano é muito fofoqueiro, o outro só pensa negativo, o outro não tem esperança nenhuma. Olha, se eu começar a pensar no lado negativo de todos, eu vou descobrir que mais doente do que os outros sou eu mesmo. Tá claro isso para vocês? Então veja, nós podemos trabalhar o bem-estar no nosso estado íntimo. Nós podemos. Mas, para trabalhar esse bem-estar, é importante que façamos essa construção na sintonia com Deus e a sintonia do equilíbrio. Sintonia de caminharmos com aquilo que a divindade propõe para nós através das orientações espirituais. Vocês querem ver um outro exemplo? Certa vez, Zé Arigó, que era um médium que recebia as orientações do Dr. Fritz, que trabalhava mediunizado com o Dr. Fritz, tinha uma fila de pessoas buscando tratamento com Zé Arigó, e ele viu um jovem entrando lá atrás na fila. Ele viu o jovem entrando, e o jovem com as pernas muito machucadas, feridentas, purulenta. Havia miíase, que é a larva da mosca, naquelas feridas daquele jovem. Dr. Fritz, na figura ali, trabalhando junto com Zé Arigó, se levantou de onde ele estava, passou por toda a fila, foi lá atrás e falou para aquele jovem: meu filho, não precisa ficar na fila, a sua perna não tem cura. Ele falou: mas o senhor não é o Dr. Fritz? Que está curando a quantidade de pessoas que estão aqui, que vieram buscar. Sim, eu sou o Dr. Fritz, mas a sua perna não tem cura. Mas por que a minha perna não tem cura? Aí ele respondeu: perna que chuta pai e mãe não tem cura. Refaça a tua relação com os teus pais e venha para curarmos a ferida. Ou seja, refaça a relação com os teus pais, é a causa, e venha para tratarmos da ferida, a consequência. E o jovem saiu da fila pensativo. Então, o que aparece no nosso corpo hoje é consequência de situações de mal-estar que estamos trazendo desta ou de outras encarnações. Ah, mas como eu vou saber? Não importa. Se a gente sabe que precisa mudar, vamos começar o movimento de mudança hoje. Vamos fazer um movimento de mudança a partir de agora. A partir de agora. Pensamento positivo, a fé, o trabalho, paciência nas relações. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Olha a quantidade de valores que nós já temos assimilado. Olha a quantidade de coisas que nós podemos oferecer. Basta pensar no nosso dia a dia. Olha como que André Luiz coloca para nós no livro Sinal Verde, no primeiro capítulo intitulado Ao Levantar-se. Se você não tiver o hábito de orar, se não tiver, profira pensamentos positivos e de otimismo em torno das suas atividades do dia, se não tiver o hábito de orar. Ou seja, já começa o seu dia positivamente. A partir dali nós vamos deixar fluir o bem-estar. E aí volta a orientação que eu tinha pedido.
Façamos uma leitura breve, 3 minutos, 5 minutos, reflete, abrindo o seu dia. Aquela página que você leu parece não fazer sentido quando você leu 5h30 da manhã, 6h40 da manhã. Às vezes, 4 horas da tarde acontece uma situação que vai vir, por encanto vai vir a página. Meu Deus, eu li foi exatamente sobre isso no livro Pão Nosso. Eu li foi exatamente sobre isso no livro De Ânimo Firme, do irmão José. No livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Foi exatamente essa página que eu li. Olha o que eu estou vivenciando. É uma orientação. É uma forma de nós abrirmos o nosso dia de forma saudável. Então, vamos fazer um pacto com a saúde. Ainda que carreguemos a dor, entendamos que a dor é consequência de plantios anteriores. Mas não vamos assimilar a dor, vivenciar a dor, historiar a dor, vivificar a dor. E aí, Joana de Ângeles, ela coloca para nós no livro Lampadário Espírita, no capítulo Ainda a Melancolia, no capítulo 59, uma frasezinha que eu vou deixar com vocês. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa sair a partir de agora. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa sair a partir de agora. Nós não estamos invalidando nenhum tipo de tratamento, físico e nem espiritual. Todos são importantes, são significativos, mas entendamos, ele começa sempre a partir de nós. Se nós queremos melhoria, façamos o movimento do auto-melhoramento, se queremos. E aí sim, toda a farmacopeia, ou todas as terapêuticas, ou as orientações espirituais, as páginas que vierem, serão consequências do bem-estar que nós estamos buscando. É isso aí. Fica aí a mensagem, fica as nossas observações, mas não se contentem com aquilo que a gente trouxe. Aprofundem, pesquisem, estudem e modifiquemos todos. É isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.